Olá, olá, muito que boa noite. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso aulão. Eu estou aceitando todo mundo. Tenham fé e paciência. Eu estou aceitando aqui. Deixa eu colocar para vocês conseguirem entrarem automaticamente, porque aí fica mais fácil para vocês assistirem também, tá bom? Então sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Deixa eu só liberar aqui. Deixa eu. Vocês sejam muito bem-vindas. Vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho? Coloca um joinha para me saber que vocês estão vendo, estão ouvindo, que a gente já começa. Muito bem. Aí. Deus de glória, por que ele não deixa eu colocar vocês tudo de uma vez na sala? Peraí, tenham fé. Cadê permissões? Aqui, configurações, gerais, gravações. Era bom automaticamente. Vamos começar 7:05? Pode ser? Para a gente deixar a galera entrando aqui. As pessoas, ninguém precisa pedir para participar. Ah, aqui, achei. Tcharam. Pronto, acho que agora vai deixar vocês entrarem automaticamente. Moderação, curte a tela. Confiável. Bom, coloquei aqui, vamos ver se é isso, né? Mais uma vez, muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um aulão aqui da Equilibre-se. É muito bom estar com vocês nessa sexta-feira. Emenda de feriado para alguns, dia normal para outras, e a partir de agora, talvez vocês pensem em usar os feriados ou extensões, para quem tiver extensão, para fazer renda extra, pensando em tudo que nós vamos falar hoje, tá? Antes de eu começar a nossa aula de hoje, eu já quero adiantar que isso daqui não é para ninguém sair surtando, vendendo casa, carro, para juntar dinheiro para aposentadoria. Não é isso. Mas a gente sempre traz aqui o ponto de alerta de que não há nada tão ruim na economia que não possa piorar. Né? E infelizmente essa é a verdade dos fatos. Não tem nenhuma novidade aqui. Tá? Não tem nenhuma novidade do ponto de vista de é algo novo. Na verdade, as coisas só estão piorando com o passar do tempo e principalmente tudo que a gente terceiriza a responsabilidade, né? E uma delas é a aposentadoria. Então, se você está na idade de trabalho, se você já é aposentada, se você está perto de se aposentar, se você ainda acredita naquela ideia de que ter um trabalho CLT ou ser concursado vai trazer a garantia para a aposentadoria, isso está com os dias contados, tá? Então, isso não é uma maldição, né? A gente não está rogando uma maldição a ninguém, uma praga, ninguém vai aposentar mais. Mas é o que as informações estão trazendo para a gente aí nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos meses, e a situação só vem piorando, né? Você não precisa ser uma Einstein da economia, você não precisa ser aquela pessoa que acompanha a economia todo santo dia para entender que a situação do nosso país, a situação dos países está cada dia mais complicada. E quando você vai juntando uma série de fatores, você chega numa situação, vamos falar, num um cálculo bem ruim, né? O resultado de um cálculo bem ruim. Então a gente já tem uma expectativa muito ruim para a aposentadoria, não é de hoje. Na verdade, a gente fala que a aposentadoria só deu certo até hoje porque ela foi criada por um político. E por ter sido criado por um político, as pessoas acham que daria certo e iria manter as pessoas, né, no futuro. E infelizmente não é bem assim que a coisa vai acontecer. Só que nós também tínhamos dados que isso ia demorar um pouquinho mais para acontecer. E, na verdade, desculpem a expressão, a água já está batendo na bunda. Na verdade, ela já está até no pescoço. E vocês devem ter visto notícias aí nos últimos dias de fraude do INSS, recolhimentos indevidos, fila do INSS aumentando. Então, nós temos um número de pessoas esperando pelo benefício que hoje já é muito grande, e nós já temos, inclusive, uma previsão de uma nova revisão da Previdência Social. Né? Então, já existe um texto de lei sendo desenvolvido nos bastidores da economia para que a aposentadoria, né, ela seja novamente reestruturada. Então, imagina você hoje
imaginar se aposentar com 78 anos. Pois é, isso é um dos dados que a gente vai entender aqui hoje melhor. Sim, existe uma expectativa de que a aposentadoria chegue a partir dos 78 anos. Então, imagina você trabalhar a sua vida toda e cada 10 anos haver aí um ajuste na Previdência Social e você vê que cada dia que passa, essa aposentadoria ela vai ficando mais distante de você. Fora os seus problemas do dia a dia, a economia atual, os preços do mercado, os preços da educação, da saúde. E a gente tem até, né, eu coloquei um pouquinho antes dessa aula lá no Instagram da Equilibre-se. Se alguém aqui não segue o Instagram da Equilibre, segue, porque a gente está colocando atualização lá. Algumas matérias que saíram aí na última semana, por exemplo, que já existe um rombo para 2027 para pagamento do salário mínimo, ou seja, o ajuste do salário mínimo, além de ser abaixo do que era necessário, ainda vai ter um rombo para pagar esse dinheiro, porque a economia está muito complicada. Então imagina, o hoje está difícil, o futuro está muito difícil, e todas as vezes que a gente fala está difícil, está alinhado a política, está aliado à presidência, está aliado a governo. Então, infelizmente, se você não fizer um movimento aí na sua vida nos próximos anos, essa expectativa ela vai piorar muito. Então, como eu disse, a ideia não é que ninguém saia aqui vendendo casa, carro, propriedade, o que tem para juntar dinheiro para aposentadoria, ou deixar de pagar lá para o INSS, mas é uma certeza. Esse esquema não vai funcionar nos próximos anos. Quem aposentou, aposentou. Quem não aposentou, provavelmente não vai aposentar. E quem está aposentado também está sofrendo aí com a possibilidade de ter o benefício ou sendo diminuído ou não sendo ajustado ao longo dos anos, né? A gente sempre fala que a inflação, que é a desvalorização do dinheiro, ela sempre vai afetar quem é assalariado e pensionista, ou seja, quem é CLT e quem está aposentado. Se no futuro a situação continuar como ela está hoje, a galera que já está aposentada também não vai ter reajuste de aposentadoria. Então imagina o seu custo de vida, seu dia a dia ficando mais caro e o seu dinheiro ficando mais curto. Porque é isso que está acontecendo hoje. Quem é da década de 80, 90 lembra da hiperinflação, né? Os preços aumentando de forma generalizada e tudo ficando mais caro. Você não aguentava, você não conseguia comprar nada no mercado, então trocamos de moeda várias vezes. A gente está passando por algo muito parecido agora, só que com, digamos, uma demora muito maior para tomar atitudes que melhorem a economia. Então já não é bem um spoiler, né? Mas para vocês começarem a pensar, empreender, investir, principalmente investir, proteger o dinheiro. Ah, mas eu não gosto desse negócio de investimento. Então, minha filha, sinto lhe dizer que você vai depender da pensão do governo. E, pelo que nós vamos ver aqui, a situação não está muito boa, tá? Então, eu vou explicar melhor, vou trazer aqui algumas estratégias para a gente começar a pensar sobre isso. Vou trazer alguns cálculos para vocês pensarem aqui junto comigo, para que vocês consigam se manifestar agora, para que vocês consigam, não só vocês, mas pessoas que vocês conhecem. Maridos, esposas, filhos, filhas, netos, não importa. Isso daqui é uma coisa que a gente tem certeza. Todos nós vamos chegar na velhice, todos nós vamos aposentar. Talvez não das formas tradicionais. E eu, particularmente, como professor, e principalmente como empresário, vou ser bem sincero, eu acho que a Previdência Social foi uma das piores coisas já criadas até hoje. Tá? E eu sei que tem pessoas que vão discordar de mim, porque a aposentadoria é um direito. Concordo com o direito. A forma como foi feito, não. Tá? Então vamos entender por que isso daqui é uma falha no percurso aí do brasileiro e que tem que ser revisto quanto antes. Por cultura, nós temos brasileiros que dependem muito do sistema do governo. Seja por educação, seja por saúde, por moradia, por benefícios, por aposentadoria. O brasileiro ele já nasce sabendo que ele pode ter um Bolsa Família, que ele pode ter um pé de meia na época da escola, do ensino médio, que se tornar mãe ou pai vai ter um Bolsa Família para ajudar a sustentar os filhos, tem a questão do auxílio-desemprego, Minha Casa Minha Vida.
Tem um monte de projeto hoje que faz muito mais que o brasileiro dependa de programa assistencial do que, vamos falar com português claro, pescar com a própria vara. Então, assim, não é uma economia que te ensina a pescar, é uma economia que te dá a vara, te dá o lago, tem peixe lá dentro, só que ele coloca todo mundo para pescar ao mesmo tempo. E aí, infelizmente, falta peixe, que é o que está acontecendo agora. Então, estamos em uma economia que ensinou o brasileiro a depender do governo. E não está errado ter algum tipo de benefício do governo. Mas a questão é que a conta não fecha. Nós temos mais pessoas dependendo de benefícios, não só da aposentadoria, mas de vários benefícios, do que pessoas contribuindo. E aí eu quero trazer um outro alerta, que é uma fala que até então o presidente da República trouxe no dia 30 agora, né, na quarta-feira, véspera de Dia do Trabalhador, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha de 5 a 7 mil reais, né? 5 para quem. Isenção para quem ganha até 5 e uma alíquota diferenciada para quem ganha ali até 7 mil reais. E a galera tá achando isso maravilhoso. Nossa, a gente não vai pagar imposto de renda. Eu quero contar uma coisa para vocês, tá? Você pode fazer uma pesquisa rápida aí no Google, perguntar para outros empresários, mas você não precisa ser, como eu disse, nenhum Einstein para entender. Hoje, a galera que ganha entre 5 e 7 mil reais no Brasil é 95% da população brasileira. 95%. Esses 95% da população que recolhem imposto vão parar de recolher, certo? Ótimo, menos imposto para o brasileiro pagar. Só que aí que está a questão. O governo está abrindo mão de 95% de arrecadação de dinheiro. Como? Como é que, numa situação tão complicada como o Brasil está vivendo relacionada a dinheiro, o governo está abrindo mão de 95% do dinheiro que viria aí dos contribuintes? Bom, ele vai repassar esse valor para os outros 5% que são chamados de super ricos, ou seja, os empresários. Os empresários são os responsáveis pela criação de bens e serviços que nós consumimos. Então, o que vai acontecer? Ele vai tirar esse valor das pessoas que recebem de 5 a 7 mil reais, vai repassar para aquela galera que recebe mais de 50 mil por mês, que são as pessoas que são donas de empresa. Só que o dono de empresa ele não é bobo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o imposto que sobrou para ele agora pagar e vai jogar no preço do produto que ele vende. Então, girando a roda, o produto volta para a galera que é os 95% da população. E essa galera, consequentemente, vai pagar mais caro nos produtos. Ou seja, o governo está mostrando que vai tirar de um lado, vai repassar para o outro, mas o outro lado já está falando que vai repassar para o outro lado mais pobre. Então, de qualquer forma, o brasileiro vai pagar mais caro. E principalmente você vai ver pessoas que não têm dinheiro com menos dinheiro ainda. E piora, se o dono de empresa perceber que ele não consegue ajustar o preço, repassar os impostos para o produto final, ele vai começar a mandar a galera embora. Se ele mandar a galera embora, os 95% vai começar a ficar sem emprego. Sem emprego, não arrecada para aposentadoria. E aí? Não precisa ser, como eu disse, um Einstein para entender onde isso termina, né? Então, isenção de imposto de renda nunca foi solução. Usar esse dinheiro de forma inteligente seria a solução, mas não foi isso que aconteceu. Então, acordem, porque o discurso é bonito, mas o resultado vai ser catastrófico na nossa economia. Porque você vai ver muita gente sendo mandada embora, porque os donos de empresa vão ter que repassar esse preço. Então, se hoje você paga, vou dar um exemplo, R$ 5 em um pacote de biscoito, provavelmente você vai pagar 7,50, 10. Se você não comprar, vai ficar na gôndola do mercado. Se ficar na gôndola, a empresa vai ter menos lucro. Com menos lucro, ela contrata menos. Chega um determinado momento que, além dela não ter lucro, ela tem prejuízo. Para diminuir prejuízo, ela manda colaborador embora. Colaborador embora, vai para a fila de desemprego. Fila de desemprego, menos arrecadação de impostos. Menos arrecadação de impostos, menos Bolsa Família, menos Minha Casa Minha Vida, menos outros benefícios, menos aposentadoria. Já tem estudos falando que vai faltar dinheiro para a educação, para a saúde, a partir de 27. Então, assim, não é só aposentadoria o tema de hoje, tá? Então, a situação está muito complicada.
mas vamos entender como que a gente consegue se organizar para melhorar o que nós podemos, certo? Bruno, você vai liberar esse material para a gente? Vou liberar material depois para vocês. Me manda o WhatsApp, me manda no direct no Instagram e eu vou encaminhando para vocês, tá bom? Mas tem que me pedir porque eu não vou lembrar de mandar para todo mundo. Então vamos entender na prática como que isso começou. Lá em 1923 surgiu a criação da aposentadoria com a Lei Eloy Chaves. Vou fazer um resumo rápido aqui de como é que foi criada essa lei. Lá na década de 20, né, 1920, os ferroviários, as pessoas que trabalhavam com manufatura, né, que vinha de tudo que era trabalho da mão, exigiam do governo melhorias no sistema de trabalho, porque as pessoas estavam se desgastando demais e com isso elas não tinham segurança nenhuma. Então, eles pediram que fosse criado a Caixa de Aposentadoria. A Caixa de Aposentadoria seria a pensão que nós conhecemos hoje. Você trabalha por um período da sua vida, a partir de um certo período, você se aposenta com uma pensão vitalícia até o final da sua vida, por tempo de trabalho ou por tempo de idade. Então, isso foi criado lá em 1923. Em 1960, foi criada a Fundação INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1988 até 1990, surgiu a Constituição Cidadã, que estabelece direitos previdenciários e criação do INSS, né? Lá a consolidação das leis trabalhistas. E em 1998 e 2019, nós tivemos reformas da Previdência que alteraram significativamente o sistema brasileiro. Então, olha só, especificamente, tá? Em menos de 100 anos, a gente teve criação, fundação do INSS, Constituição Cidadã e reforma de Previdência. Então, em menos de 100 anos, a gente teve várias coisas acontecendo aí ao mesmo tempo. A de 2019 foi a que mudou a idade mínima de aposentadoria para o homem, para a mulher, tanto idade para se aposentar quanto de contribuição. E aí eu quero contar uma historinha muito breve para vocês aqui sobre essa criação. A ideia do governo na hora de criar a aposentadoria foi: você não sabe cuidar do seu dinheiro, então eu vou pegar uma parte desse dinheiro, vou guardar para você, quando você chegar lá no seu período de aposentadoria, eu vou te pagar um salário, então eu vou te manter lá na frente. Ótimo, lindo. Qual que é o problema? De onde que vem o dinheiro hoje da Previdência? Vem de pessoas que estão trabalhando, recolhendo o INSS, entrando no cofre do governo para pagar a pensão da aposentadoria. Então, se hoje existem mais pessoas desempregadas do que pessoas empregadas, se existem mais pessoas ficando idosas e menos pessoas jovens começando o mercado de trabalho, a conta não fecha. Eu tenho mais pessoas envelhecendo, menos pessoas contribuindo. Então, em outras palavras, isso daqui é um sistema de pirâmide, como a gente chama, que vai quebrar. E está bem perto disso acontecer, inclusive, né? Ano passado eu dei uma aula semelhante a essa e a expectativa era 2040. Um ano depois, estou dando essa aula e a expectativa caiu para 27. Então, assim, de um ano para o outro, olha o rombo que isso vai gerando, né? Então, isso é muito sério. A crise atual que a gente tem hoje é a seguinte: nós temos 1,8 milhões de pedidos pendentes para o INSS, 1,8 milhões de pedidos pendentes hoje, tá? Isso é a fila de espera do INSS. Cada dia que passa vai aumentando. Nós temos, no mínimo, 2 anos de espera para uma pessoa conseguir dar entrada na aposentadoria, né? Muitos aguardam a aprovação por período prolongado, ainda pode passar de 2 anos. Então, assim, hoje, tá? E olha o que eu estava falando de futuro, tô falando hoje. Hoje você tem 1,8 milhões de pedidos para o INSS e o prazo aí mínimo é de 2 anos de espera. A idade mínima é de 67 anos e existem já propostas para aumentar isso. Então, existem propostas para aumentar o tempo mínimo de aposentadoria para 78 anos, tá? Você pode entrar aí no Google e fazer uma pesquisa que você vai ver que tem vários sites já falando sobre isso. Então, já temos aí uma expectativa que vai chegar lá aos 78 anos, isso se chegar aos 78 e conseguir fazer alguma coisa. Porque enquanto não conseguir resolvendo a situação, você vai ter esse prazo se arrastando tanto para você
se aposentar quanto a fila, o tempo para você conseguir. Então, hoje é 2 anos, vai para 2 anos e um mês, 2 anos e dois, 3, 4, daqui a pouco são 3 anos, 3 anos e pouquinho. Então, assim, cada dia que passa, esse prazo para você conseguir aposentar, da entrada na aposentadoria está pior, e o tempo mínimo que você também tem que contribuir também está aumentando. Então, já tem essa expectativa que de 67 a gente passa a 78. E isso foi uma pesquisa feita lá de fora, não foi aqui no Brasil. Outro ponto importante é a pirâmide etária mudou. Quem é aluna da Equilibris já deve ter ouvido falar disso, né? Eu vou mostrar aqui o que é a pirâmide etária para quem não conhece, mas basicamente é taxa de natalidade, ou seja, de nascimentos, e taxa de falecimento. A diferença entre eles é o que está deixando a sociedade mais assustada. Então, você tem menos pessoas nascendo, tem mais pessoas envelhecendo, e existem pesquisas ainda para esticar mais o tempo de vida das pessoas. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Então, ajustes na idade mínima para aposentadoria em 2025. Conforme as regras de transição estabelecidas pela reforma da Previdência de 2019, a idade mínima para aposentadoria está sendo ajustada atualmente até 2031. Em 2025, as idades mínimas são: para as mulheres, 59 anos por idade e 30 anos de contribuição. Para os homens, 64 anos de idade e 35 anos de contribuição. Existem dados que dizem que a idade de falecimento no Brasil, ela oscila entre 68 anos a 86 anos. Então, dependendo da vida que essa pessoa tem, o trabalho que ela teve, família, alimentação, questão física, ela pode falecer entre os 65 anos aos 84, 86 anos. Só que se a gente tem aqui uma expectativa de aposentadoria, por exemplo, para os homens de 64 anos de idade ou 35 anos de contribuição, e a expectativa é uma faixa de vida dos 65 até os 84, o homem ele se aposenta no ano, no outro ele falece. Então, e o pior, para mim o pior é que você vai contribuir a sua vida toda, vai viver um ano desse benefício, vai falecer e nenhum dos seus herdeiros vai poder ficar com isso. Você morreu, a pensão deixa de existir. Então isso para mim é muito sério. Para as mulheres, 59 anos e 30 de contribuição. Expectativa de vida das mulheres no Brasil, de 68 anos a 86. E pode variar dentro dessa régua. Então, imagina, dependendo da vida que você teve, tanto por questões físicas, predisposição genética para problemas de saúde e outras coisas, infelizmente você pode se aposentar, 5, 6 anos depois você vira a falecer. E não conseguir deixar os seus benefícios para ninguém. É claro que hoje, com o avanço da saúde, né, da medicina, da tecnologia, de várias outras coisas, a gente pode ter o nosso prazo de vida sendo esticado. Em Singapura, na China, no Japão, nos Estados Unidos, já estão desenvolvendo vacinas, medicamentos, suplementos que vai esticar a vida do ser humano até os 100 anos, 110 com saúde mental e até mais ou menos 115, 120 de físico, né? Ou seja, saúde mental até mais ou menos 110 anos, saúde física até mais ou menos uns 120. Já imaginou que loucura? Você viver até os seus 100 anos, vamos colocar os 100 anos, que é o que a gente tem de dado hoje, porém você não ter aposentadoria? Como que você vai, em um determinado momento, conseguir pagar as suas contas? Imagina aquelas pessoas que não tiveram filhos. Eu vou colocar o meu caso. Eu não tenho filho, não pretendo ter. Então, vai chegar um determinado momento que, se eu não tiver meu próprio dinheiro, vai ser inviável eu depender do governo. Porque você vai ter menos pessoas nascendo, mais pessoas envelhecendo, menos aposentadoria, mais tempo de vida. Então, imagina como vai ser a vida desse ser humano lá no futuro. Vivendo muito, ok, mas com que qualidade de vida?
Outra coisa, qual é o mundo que a gente vai encontrar daqui 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos? Então, como a Vanderlei colocou, assustador. É assustador. E é para assustar nesse sentido. Porque eu não vou falar que o governante é ruim, tá? O presidente, o Banco Central, a economia é ruim. Mas nós fomos criados dentro dessa realidade, né? Todos nós que estamos aqui viemos bem depois da década de 20, né? Então aqui todo mundo tem menos de 100 anos. Então quem tem 100 anos já não está mais aqui. Então lá no começo, quando a aposentadoria ela foi criada, ela parecia assim uma boa ideia. Mas não foi estruturada de uma forma que hoje garantisse para nós qualidade de vida e de certo que a gente vai receber. E tem gente ainda que, quando a gente dá esse tipo de aula, a gente faz uma postagem no Instagram, vem matando em cima da gente, falando que a gente está sendo sensacionalista, que a gente está torcendo pelo fim do mundo. Gente, os números. É só você pegar quem já está aposentado. Eu tenho 3 alunos que estão aposentados e estão no mercado de trabalho. Por quê? Não é só o fator aposentou, é o valor que essa pessoa vai receber. Eu vou mostrar aqui para vocês esses dados. Imagina você trabalhar a sua vida inteira, só para você fazer uma conta rápida. Imagina você trabalhar a sua vida inteira, ganhar em média 12 mil reais por mês, e aí quando você consegue recolher o teto do INSS, né, o valor mais alto para ter o teto do INSS, você descobre, quando você for se aposentar, que sua vida toda você viveu, né, ou por um período de tempo de sua vida, você viveu com 12 mil reais de salário, e agora que você se aposentou, você vai ter que viver com menos de 8 mil. Porque o teto do INSS é menos de 8 mil reais. Imagina se você viveu 100% nesses 12 mil. Vai ficar para 104. Que é o que acontece hoje com as pessoas. Eu ganho um valor X de aposentadoria, mas eu tenho um custo Y de vida e esse Y está faltando. Então não dá só para eu trabalhar, aliás, não dá para eu viver só da aposentadoria, eu preciso continuar trabalhando. Imagina que a economia não está melhorando e essas pessoas elas não conseguem parar de trabalhar e viver com o que elas têm. Então, assim, vai ficando cada vez mais complicado hoje. Imagina daqui 10 anos, 20 anos, que somos nós. Porque pelos rostos que estão aqui, que eu conheço, e pelas pessoas que eu estou vendo por foto aqui, é mais ou menos a mesma faixa etária. 25, 35, 45. É a mesma faixa etária, no máximo 50 aqui. Então vai acontecer com todo mundo. Todos nós vamos chegar nesse momento de 20 anos para frente que a aposentadoria já vai ter virado poeira. Né? Imagina essa galera que vai ter que dividir a aposentadoria em duas, porque isso pode acontecer. Não está dando para pagar, a gente vai reduzir o benefício. Ao invés de você receber 2 mil reais, você vai receber 1.000, porque vão pensar no ajuste dela ao longo dos anos. Então, aqui tem um botão para vocês verem as manchetes, porque eu trouxe também as fontes de pesquisa para vocês olharem. Então é só clicar no botão depois que você vai para o site direitinho. Então me pede a apresentação, eu te mando, clico aqui, é um PDF e você vai para dentro dos sites que a gente fez as pesquisas, tá? Porque eu quis trazer para vocês as fontes também. Isso daqui que vocês estão vendo é a pirâmide etária, que parece um bolo, né? Uma touca, não sei, parece uma pirâmide. Só que é uma pirâmide meio gordinha, meio estranha, né? O que eu quero que vocês se atentem aqui? A gente tem do lado esquerdo homens, do lado direito nós temos mulheres. Ou seja, verde é homem, amarelo ou laranja são as mulheres. A parte escura, tá? O verde escuro ou laranja escuro é o estudo feito em 2010. Aliás, desculpa, é o estudo feito em 2022. O claro é 2010. Essa pesquisa foi feita lá em 2010. Então, tudo que vocês verem aqui clarinho é o ano de 2010. Tudo que vocês verem escuro é o ano de 2022. Não é 2025, 2022. Então, reparem na parte masculina, a parte verde masculina. Olha como em 2010 nasciam mais homens, né? Tínhamos mais homens na faixa etária de 5, 10, 15, 20
25 e 30 anos. E olha como está essa mesma faixa hoje. Então, estão nascendo menos homens. Esse é um ponto. Segundo, olha como os homens com 55, 60, 65, 70, 75, 80 eram menor do que o que nós temos hoje. Então, nós temos mais homens envelhecendo. Então, no passado, nós tínhamos mais homens nascendo e menos homens envelhecendo. Hoje, nós temos menos homens nascendo e mais homens envelhecendo. A mesma coisa é na pirâmide das mulheres, que é o amarelo. Então, no passado, 2010, você tinha mais mulheres nascendo e menos mulheres envelhecendo, quase o mesmo número. Hoje você tem menos mulheres nascendo e mais mulheres envelhecendo. O que isso daqui está mostrando para a gente? O Brasil está virando um país de idosos, seja para homem ou para mulher. Mas vocês vão perceber que o número de mulheres também está maior do que o número de homens. Quem já viu aulas anteriores onde eu falei de faixas etária ou pirâmide etária, deve lembrar disso. Nós já temos mais mulheres na sociedade do que homens. E isso vai continuar aumentando ao longo dos anos. Outra coisa que é interessante a gente entender, as famílias não querem mais ter filhos. O que faz a previdência social girar é novos entrantes, novas pessoas entrando no mercado de trabalho, contribuindo, recolhendo para pagar para quem está aposentado. As famílias não querem ter filhos. Eu vou dar um dado da minha família. A minha bisavó teve quase 40 filhos. A minha avó só teve 5. Aliás, a minha bisavó teve, acho que uns 10. A minha avó teve 5. A minha mãe teve 4. Desses 4, ninguém quer ter filho. E os 4 são casados. Na verdade, 3 são casados e um namora. Os 3 casados não querem ter filho. Se vocês fizerem uma breve pesquisa com quem vocês conhecem, vocês vão ver que isso está repetindo na família de todo mundo. Ou seja, as pessoas não querem mais ter filho. Por quê? Essa última geração endemonizou parte do ter filho. Filho é muito caro, dá muito trabalho, é muito difícil, e etc, etc. Parte disso é verdade. Mas a gente acaba perdendo força braçal. Se você viajar para São Roque, por exemplo, eles contam essa historinha, né? Que os vinhedos foram ocupados por famílias que vinham e faziam muitos filhos para que eles trabalhassem na roça, na lavoura, e com isso eles conseguissem sustentar a família toda. Isso era uma cultura que já não existe mais lá. Então, não tem mais pessoas nascendo. Quando você vai sentido Ilha Comprida, que você vai conhecer a parte caiçara, os caiçaras também tinham muitos filhos para ajudar na pesca. Hoje não tem ninguém nessa região mais. Ou seja, não estão nascendo mais crianças. E as crianças que estão nascendo não vão querer ter o mesmo regime de trabalho que nós, nossos pais e nossos avós. Então você tem menos pessoas para contribuir. Além disso, os problemas da economia fizeram que a pessoa preferisse abrir um negócio próprio do que trabalhar para terceiros. Isso não é ruim. A parte ruim é que essas pessoas que trabalham por conta, a maior parte delas não recolhem impostos. Uma vez que não recolhe imposto, não entra para o cofre do governo federal, automaticamente você também não tem distribuição disso. Então, imagina só. Hoje, esse é o dado que nós temos. As pessoas estão envelhecendo mais. Imagina daqui 10, 20 anos. Daqui 10, 20 anos, a quantidade de nascimento vai diminuir, a quantidade de pessoas envelhecendo vai aumentar, você vai ter menos pessoas entrando no mercado de trabalho, menos recolhimento de imposto, pessoas ficando mais velhas, com uma aposentadoria cada vez menor. Então você não precisa fazer conta. Isso é uma análise simples. O mercado de trabalho. O mercado de trabalho contrata uma pessoa para fazer a função de 5. E ela não vai abrir uma nova vaga. Ela vai pedir para você fazer o trabalho de 5 pessoas. Você não vai aceitar, vai sair, vai montar um negócio por conta própria. Se isso der certo, você tem um negócio lucrativo na sua mão, que vai fazer com que você viva muito melhor. Se der errado, pouco tempo depois você volta para o mercado de trabalho. Aí você não tem nem a vaga que era sua. As pessoas, levando em consideração esse pensamento, preferem ficar numa empresa
trabalhando 5, aliás, fazendo a função de 5 pessoas para ganhar o salário de uma. Então, vai piorar também. Problemas mentais, depressão, ansiedade, burnout e vários outros. Então, não precisa, como eu disse várias vezes, ser o Einstein para ver que está tudo colapsando, né? Tudo que depende de terceiros está ruindo, está caindo e vai piorar. Porque esse aqui é um censo demográfico de 2022. O de 2024 já saiu, é tão ruim quanto esse, o de 2025 vai ser ruim também. A nossa economia está muito complicada, um café está quase R$ 40, alguns lugares já passou, né? Nós somos produtores, guerra comercial, Estados Unidos, China, então assim, tá bem ruim. Mas, como diz um professor meu, apesar de ser muito ruim a frase, é verdade, como toda desgraça é pouca, tem mais coisa, tá? Então tem mais coisa aqui para dar mais uma, vamos colocar a cereja do bolo, digamos assim. Escândalo de fraudes no INSS, 6,3 bilhões desviados. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, o CGRU, deflagraram a operação sem desconto para investigar descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O esquema envolvia entidades que realizavam descontos de mensalidades associativas sem autorização dos beneficiários, resultando em um prejuízo estimado de 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Mais de 97% dos entrevistados afirmaram não ter autorizado tais descontos. Aqui tem 2 matérias, depois vocês podem entrar para ler, que é o que saiu aí na última semana, né? O escândalo das fraudes do INSS. Não tem benefício, não tem contribuinte, os caras ainda estão lá roubando o pouco que tem. Então, é literalmente como se você enchesse um celeiro e tem um monte de bandido entrando pelo fundo com um monte de saco levando dinheiro embora. E aí, você acha que isso está muito distante da gente? A senhora que trabalha aqui em casa, ela é aposentada e hoje a gente descobriu que ela estava sendo fraudada. O Lau, meu marido, ficou meia hora no telefone aqui para falar com o INSS e ninguém sabia dar resposta para ele. Então, assim, é uma coisa que a gente está vivendo no dia a dia. E conselho, se vocês conhecem pessoas aposentadas na família de vocês ou são aposentadas, dá uma olhada no extrato dessas pessoas, porque elas também podem estar sendo roubadas. Tá? E é por isso que a gente está fazendo essa aula e vocês vão ver vários canais, vários lugares diferentes fazendo o mesmo conteúdo, porque a coisa tá feia. E quando você acha que não pode piorar, agora vem os roubos. E é claro, né, como qualquer coisa na economia, você puxa uma coisa, vem várias outras. Pode ter certeza que vai vir muito mais. Então, como a gente brinca, viver no Brasil não é para amadores. A gente nunca teve o índice do medo tão alto no Brasil. O índice do medo, ele é um índice que fala sobre a confiança ou falta de confiança de uma pessoa no país onde ela mora. Quanto mais alto o índice do medo, significa menos confiança essa pessoa tem para viver naquele país. A gente nunca bateu tantos recordes como nós estamos batendo agora. Por quê? Acredito que assim como eu, vocês sempre ouviram isso. Você precisa crescer, estudar, arrumar um bom trabalho. De preferência que você seja médica, engenheira, arquiteta, que você seja concursada pública, para que você garanta uma boa aposentadoria, um bom INSS, você tenha estabilidade. E a gente comprou essa história. E eu posso falar com propriedade porque eu fui os dois. Eu trabalhei em multinacional e fui concursado. Péssimo os dois. Trabalhar para a prefeitura, trabalhar para a multinacional. Se a empresa não tem visão de crescimento, ela não cuida do colaborador, é a pior besteira que você faz da sua vida. Mas a gente comprou essa história, porque a gente queria o raio da estabilidade. E estabilidade não existe. Então, para quem acreditava na estabilidade, é como se agora a economia, o mercado financeiro está vindo e está arrancando um tapete debaixo do nosso pé. E embaixo do nosso pé tem um buraco muito grande, que cada dia que passa, se você não fizer nada, vai ficar maior. Tá? Então, isso daqui é para trazer para vocês um resumo do que está acontecendo. Porque eu poderia passar a noite inteira, um dia inteiro, explicando o que está acontecendo. Mas só isso daqui é para dar o gostinho do que está acontecendo, do que já aconteceu e do que ainda está por vir. Então, assim, é realmente para assustar, para ver se, ó, acorda para a vida e entende que investir não é modinha, cuidar do seu dinheiro do dia a dia não é modinha, e que você sim, você vai precisar sentar e estudar. Ai, mas eu já trabalho muito. Eu também trabalho, meu amor.
Ah, eu já estudo muito, eu também estudo muito. Ah, mas já me esforço muito. Eu também me esforço muito. A gente vai ter que fazer mais ainda, ou a gente vai ter literalmente uma velhice miserável. Então a gente vai pegando números e a gente vai se assustando. Assim como vocês se assustam quando a gente fala, a gente também se assusta quando pesquisa. Dá vontade de largar tudo e morar no mato. Mas até para morar no mato você precisa se virar. Então, assim, isso daqui é um ponto de alerta. Porque eu tenho uma aluna aqui que há 18 anos atrás, ela fez concurso para a Receita Federal. E lá, 18 anos atrás, a Receita Federal já falava que o INSS estava com a luzinha acesa. 18 anos depois, a luzinha já não está mais acesa, ela explodiu. Não tem luzinha, não tem iluminação, não tem nada. Então, assim, 18 anos. A coisa pode piorar muito mais nos próximos anos. Esse governo específico, e não é o governante, tá? Não é preferencialismo, esse governo específico está sendo terrível. O anterior também foi, os outros também foram, mas esse está de parabéns, porque está muito ruim. E o próximo, a gente tem uma expectativa muito ruim também. Porque se o atual ganhar, ferrou. Se um novo entrar, ferrou, porque dependendo dos candidatos, a gente está lascado. Então, não dá para contar com essa galera. Não tem como. Tá? Como eu sempre falo aqui em aulas que a gente dá, o governo governa para ele, não governa para o pobre. O governo governa para si próprio, não governa para você. Ah, mas eu vou ficar pagando imposto já que eles não fazem por mim? Infelizmente é lei. Ou você faz isso ou você vai presa. Então, assim, o que é menos pior? Né? Então, assim, a gente tem visto tantas coisas na economia, né? Joguinho de azar que a galera acha que vai ser o milagre da vida delas. Grandes emissoras de TV hoje fazendo campanha disso, mostrando, e a galera achando que é assim. Trabalhos fáceis na internet, ah, viva como influenciadora, como influenciador. Gente, o que enriquece uma pessoa é trabalho. E trabalho é inteligente. Quando eu falo trabalho inteligente, não é só você se matar 14, 16 horas no seu dia para trabalhar. É aprender a pegar parte do seu dinheiro e fazer ele trabalhar para você. Que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, por um lado, é muito ruim tudo que está acontecendo? Sim. Principalmente para quem não está aqui e não está ouvindo isso. Infelizmente, aquela história do Titanic, né? Você vai ver muita gente saindo no botinho salva-vidas, cada um no seu bote, mas infelizmente tem muita gente que vai afundar com o navio. E, infelizmente, pessoas que vocês conhecem, que eu conheço, que todos nós conhecemos. Por quê? Preferem não estar aqui. Afinal de contas, é uma sexta-feira, emenda de feriado, quase 8 horas da noite. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai alcançar as mesmas coisas. Tanto é que se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Não é. Mas eu garanto que se você falar assim, olha, vamos pagar um ônibus para todo mundo ir para o show da Lady Gaga lá no Rio de Janeiro, a galera entrava e ia. A gente viu o vídeo da moça, né, falando que ficou 15 horas na frente do hotel esperando a Lady Gaga e ela não apareceu, e a moça falando que tinha problema de vista e etc e tal. Onde está a preferência de cada um? Essa é a pergunta. Onde estão as preferências? Onde estão, vamos falar, as coisas que realmente são importantes para você? Isso não é para todo mundo. Não é. E que bom que não é para todo mundo, que sobra mais para quem quer. E, infelizmente, nessa hora a gente tem que ser egoísta. Porque quem já assistiu Titanic lembra disso, né? As pessoas tentavam, quando estava na água, ajudar as outras, e quem estava na água, sendo ajudada, tentava matar quem estava ajudando. Então a gente vai passar por isso. A gente vai passar por um período que a gente vai ver pessoas que a gente avisou, alertou, falou, chamou para ajudar, passando por isso. E a gente não vai poder fazer nada. Então, assim, se organizem, tá? É quase que um apelo, se organizem. Porque a situação, ela vai desgringolar, tá? Você tá vendo várias coisas, né? Você tá vendo várias coisas idiotas na internet, pessoas usando da fé, jovens usando coisas que não deveriam estar falando porque não conhecem. Então, assim, a gente está indo para um lugar que é bem difícil falar que lugar é esse, como ele vai ser. Todo mundo fala sobre o fim do mundo, né? Os fins dos tempos estão chegando. Sim, o tempo das pessoas está chegando mesmo. Porque você vai ver coisas assim que vão ser absurdas. E não porque o planeta vai acabar, o planeta vai continuar aqui. Mas essa galera, ela não vai aguentar, ela vai surtar.
A gente tem jovem não querendo trabalhar, porque não quer trabalhar no regime que nós trabalhamos a vida toda. A gente tem escândalo de corrupção o tempo todo, não é só Brasil, é no mundo todo. Guerra, questão sanitária, como uma Covid, vão ter outras no futuro, a gente já imagina isso. Você tem problemas financeiros, falta de comida em alguns lugares. Então, assim, o que você puder fazer hoje para cuidar melhor do seu financeiro, desde dentro de casa até os seus filhos, as pessoas que você ama, faça. Pague o preço hoje, porque no futuro você vai me agradecer, tá? Então, assim, a gente está criando. Tem aluno aqui minha que sabe disso, né? Eu sempre falo que eu tenho caixinhas de dinheiro espalhadas em lugares diferentes. Para mim, para o meu marido, para os pets, para os meus pais, para os meus irmãos. Por quê? Eu já falei isso muito para os meus irmãos, principalmente, para os meus pais. Mas aquela história, né? Santo de casa não faz milagre. Então, ninguém está ligando. Tá cada um vivendo a sua vida, tá comprando, tá saindo e etc. Só que se você tem essa informação, apesar de não ser sua obrigação, se você sabe, você de certa forma se torna em algum nível responsável. Então, se você puder hoje se organizar por você e pelos outros, faça isso. É injusto? É. Só que o peso na consciência vai ser menor, tá? Então, esse é um disclaimer só, um resumo do que está acontecendo. Mas, como nem tudo é tão ruim, e se eu te disser, ou melhor, te mostrar que mesmo com poucos valores por mês, você poderá se aposentar com muito mais qualidade de vida? Como será que vai ser a sua vida? Então, vamos pensar se sabendo disso hoje, você começar a se organizar financeiramente hoje. Ah, não, mas deixa para segunda-feira, eu sento com a minha planilha, eu sento com as minhas contas, eu vou lá e eu faço. Cada consciência tem o seu próprio guia. Então, mas e se você começar agora? E eu quero mostrar aqui coisas que são acessíveis, tá? Vamos pensar o seguinte: o teto do INSS hoje é de R$ 7.786,02. A fonte dessa pesquisa é o gov.br/previdência. Tem esse site que você pode entrar depois. Então, o teto do INSS hoje é R$ 7.786. Se você ganha mais de R$ 10.000, ou você e seu marido, ou duas pessoas juntas, ganham mais de R$ 10.000, se você fosse se aposentar com o teto do INSS hoje, aí ia faltar dinheiro. Tá? Então você pode fazer uma conta aí. Se você e o seu parceiro, sua parceira, quem é casado, quem é solteiro, faz mais de R$ 8.000 por mês e vive com esses R$ 8.000, não guarda nada, esse daqui já é o teto do INSS. Se uma pessoa ganha 10, 12, gasta tudo, se ela precisasse hoje viver do INSS, já não dava. Essa pessoa já ia ter que reduzir muito o custo de vida dela, porque a conta já não ia bater, tá? Quanto você deveria investir? Quanto você deveria investir para conseguir alcançar esse valor na aposentadoria? Ter essa aposentadoria aí de R$ 7.800. A meta, então, seria ter uma aposentadoria, uma renda média mensal de R$ 7.800 a partir dos 65 anos. Tá? Porque aí é vamos falar um número ok. Pelos alunos e alunas que eu tenho, sabendo a faixa etária que a gente está falando, a maior parte vai se aposentar com 65 anos. Tá? Isso é um estudo que a gente faz, a gente olha para todos os nossos alunos e alunas, número de filhos, o que faz da vida e etc. Então a gente tem uma base aí que é 65 anos. Vamos considerar que esse valor virá de investimentos e rendas passivas e não do INSS, porque ainda tem uma pegadinha aqui. Parâmetros, então, da nossa simulação. Idade atual, 30 anos. Se você tem mais ou menos, você vai fazer aí de acordo com a sua idade. Idade de aposentadoria, 65 anos. Então, até a aposentadoria, você teria um tempo de investimento de 35 anos. Se você colocar um rendimento real médio anual de 6%, e aqui eu estou sendo bem conservador, com Tesouro IPCA, que é o título lá do Tesouro Nacional, fundos imobiliários e ações com dividendos, você vai conseguir ter uma média aí de R$ 7.800. Então, para você ter R$ 7.800,
quanto que você vai ter acumulado dentro de 35 anos. Então vamos pensar o seguinte: você vai guardar um valor todo mês e vai juntar um valor lá no futuro para que pague para você 0,5% ao mês, que é esse 7.800. Quanto seria esse valor hoje? Opa, deixa eu voltar aqui, que eu acho que é mais para baixo. Ah, aqui, ó. Então você teria que ter acumulado R$ 1.557.204. Então, para você conseguir ter R$ 7.800 daqui 35 anos, você teria que ter ali 1,5 milhão, quase 1.560.000 reais. Só que tem uma questão que ninguém se toca. Infelizmente, quando você é CLT ou quando você paga imposto para o governo, esse dinheiro nunca vai vir para sua mão. Já pararam para pensar nisso? Você vai entregar mais de 1,5 milhão na mão do governo. Porque se a expectativa de vida é de 65 anos até os 86 para as mulheres, falando de vocês mulheres que estão aqui, se vocês vivem dos 65 mais 35 anos, que seria mais o dobro aí da contribuição para vocês viver, seria 90 anos. Ou seja, vocês vão deixar dinheiro para o governo. E o pior, se você tiver uma dor de barriga amanhã, você não pode nem tocar nesse dinheiro. Você já pararam para pensar nisso? Esse dinheiro nunca vai vir para a mão de vocês. E, infelizmente, isso daqui é uma lei. Eu sou obrigado a recolher. Se você é CLT, você tem que recolher na folha de pagamento INSS. Se você é como eu, que é empresária e tem CNPJ, você tem que recolher todo mês ali para o INSS. Mas a questão é que a gente nunca vai tocar nesse dinheiro. Ele vai sim acumular no cofre do governo. No melhor dos casos, você vai receber ali R$ 7.800 por mês, né? Só que sabe quanto você teria que investir por mês? R$ 820 por mês para recolher o valor do INSS. Então, se você quiser hoje ganhar do INSS R$ 7.800 de renda passiva, você teria que recolher na folha de pagamento R$ 820. Você está recolhendo menos que isso? Esquece, você não vai tirar R$ 7.800. Você vai tirar menos. Ah, Bruno, mas hoje eu vivo com 2 mil. Hoje eu vivo com 3 mil. É, meu bem. Só que você vive com 2, 3 mil reais hoje. Imagina daqui 30 anos como vai estar o seu custo de vida. Se alguém aqui da década de 90 vai lembrar disso. Com R$ 100 lá no início dos anos 2000, você fazia uma compra do mês. O que você faz hoje com R$ 100? Inflação. Então, em menos de 30 anos, R$ 100 valem hoje pouco mais de R$ 14. R$ 100 em menos de 30 anos vale pouco mais do que R$ 14. Imagina os seus 2, 3 mil reais que você consegue viver hoje daqui 30 anos. Os seus 2, 3 mil reais daqui 30 anos vão valer no máximo, se a gente não tiver troca de moeda, de governos e afins, no máximo R$ 1.000. Por quê? Todo dia o nosso dinheiro se desvaloriza se ele não for aplicado. Então a gente fala assim, eu vou ter 1,5 milhão no futuro, mas 1,5 milhão no futuro vai valer menos do que ele vale hoje, por causa da desvalorização do dinheiro. Então imagina você recolher menos do que os R$ 820 pelo INSS, não ter garantia de que vai aposentar, não ter garantia de que vai receber, que para mim é o pior. Se eu ainda trabalhar, se tiver certeza de que eu vou receber, é uma coisa, mas você trabalhar e saber que você não vai receber é outra. Porque essa é a realidade, gente. Você não vai receber, você vai continuar recolhendo, não vai receber. Garantir um direito não é a mesma coisa que receber sobre esse direito. Ou seja, eu trabalho 30 anos de contribuição, como manda a lei, e eu adquiro o direito. Mas entre direito e recebimento existe um buraco. Então você garante o direito, mas você não vai ter o benefício. Então imagina você recolher pelo INSS todo mês R$ 820 para você conseguir ter o seu valorzinho ali
de R$ 7.800 na aposentadoria. Chegar lá na hora, imagina isso comigo, tá? Eu quero que você imagine. Imagina você trabalhar a sua vida toda, se aposentou, uhul, férias. Chegou a hora de curtir os netos. Os poucos netos que você teve. Ou as pessoas que você ama. Imagina você chegando, mais sem hora, no caixa do INSS, pegando uma atendente petulante, porque se o povo não tem atenção e não tem paciência hoje, imagina daqui 30 anos. Você chegar lá, e se for uma pessoa, se não for uma máquina, né? Virar para essa pessoa e falar assim: eu vim dar entrada na minha aposentadoria. E essa pessoa, essa máquina virar para você e falar assim: olá, senhora. O prazo para dar entrada na sua aposentadoria é de 5 anos. Você com 65 anos, você vai ter que esperar até os 70. Imagina você voltando lá, 5 anos depois, com 70 anos, com dificuldade de locomoção. Talvez a pessoa que você ama já não esteja mais ao seu lado. E eu sei que isso é muito ruim de imaginar, mas essa é a realidade. E você chegar lá e virarem que, sim, o seu benefício foi aprovado, mas o valor que você vai receber é 1/3 do que você esperava, ou menos do que isso. Imagina como vai ser os seus últimos dias. Ruim, né? Bem ruim. Quando eu montei essa aula para vocês, gente, eu juro para vocês que eu fiquei pensando 10 vezes em falar isso para vocês. Que não é bom de ouvir. Não é. Mas é a realidade dos fatos. Então imagina você não ter ninguém por você lá no futuro. Você não ter marido ou filho, ou essas pessoas já terem partido, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E você chegar lá e saber que agora não tem mais nada. Sim, você tem direito, mas o que você vai receber é mínimo. Mas e se você começasse a guardar o seu dinheiro? Você começasse a investir? Você começasse, mas eu tenho marido. Mas eu tenho filho. Não, gente, não conta com os outros, conta com você. Eu sou casado. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmão. Mas eu só conto comigo. Eu só conto com o que eu faço hoje. O que vem a mais é bônus, é lucro. Mas se a gente prestasse mais atenção, que precisa trabalhar por conta própria, sem esperar nada dos outros, independente qual seja a realidade, a nossa vida financeira, emocional, psicológica, física, no futuro vai ser muito melhor. E o pior é você guardar R$ 820 ou recolher, né, R$ 820 na folha de pagamento para o INSS, ter 1,5 milhão e não ter acesso a esse dinheiro. Ou ter acesso a esse dinheiro e ter só mesmo R$ 7.800 que vai valer muito menos. E se você aplicasse? Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Hoje, na Equilibre-se, a gente tem essa média de rentabilidade mensal, 0,85. Então, se você investir R$ 50 durante 30 anos, com uma taxa de retorno de 85%, você vai acumular lá no futuro R$ 111.000. Isso vai ser uma renda passiva, ou seja, a sua aposentadoria vai ser de R$ 1.110. Não é grande coisa, mas se a gente levar em consideração que você começou com R$ 50 por 30 anos, você vai ter acumulado 111 mil. Se você investir R$ 100 por mês durante 30 anos, com a nossa taxa de retorno, que ela é bem conservadora, inclusive, não tem nada demais aqui, você vai ter acumulado R$ 238.000 e vai ter uma renda média de 2.380. Já quebramos a aposentadoria, né? Porque a aposentadoria hoje está 1.500 e alguma coisa. Aqui você quase tem uma aposentadoria e meia, né? Com R$ 100 durante 30 dias. Lembra que no outro lá, você tem que recolher 820 para ganhar R$ 7.800. Se você investir R$ 200 durante 30 anos, você vai acumular 476 mil e vai receber uma média de R$ 4.760,58 por mês. Quase mais do que triplicou, né? A aposentadoria atual. Se você investir R$ 300 por mês durante 30 anos, você vai acumular R$ 714.000, o que vai te dar uma renda média mensal de R$ 7.140. Estamos quase batendo o teto do INSS com R$ 300 por mês. Lembra que para você ter o teto do INSS na simulação anterior, você precisa guardar 820, recolher, né? Recolher 820 para ganhar R$ 7.800. Aqui com R$ 300 está quase batendo isso.
e menos tempo. Porque lá é 35 anos, 720. Aqui é 30 anos, R$ 300, quase 7.140. Aliás, 7.140. Se você investir R$ 500 por 30 anos, com essa taxa de retorno, você vai ter 1.190.000. Vai cair na sua conta 11.901,46 de renda mensal. Se você conseguir investir R$ 1.000 por mês durante 30 anos, você vai ter acumulado 2.380.292,32, o que vai te pagar uma média de aposentadoria de 23 mil, quase 24 mil reais. Ou seja, entre esses 501 mil reais está aquele aporte, ou seja, aquele recolhimento de 820 da simulação anterior. A simulação anterior estava te pagando R$ 7.800 do teto do INSS. Aqui com R$ 500 você já bateu o teto há muito tempo. Com R$ 1.000 você chega ali a 23 mil reais de renda mensal. E aqui tem alguns pontos que as pessoas não levam em consideração, mas eu quero que vocês pensem. Quando você recolhe para o INSS, você não pode pegar o dinheiro. Você não vê o dinheiro sendo acumulado. Você vai ter que esperar o tempo ali para ganhar a sua aposentadoria de acordo com como vai estar o futuro. Aqui você foi acumulando a sua vida inteira o dinheiro. Você está vendo o saldo na conta. Você está vendo as aplicações. Se você precisar resgatar antes, você pode. Mas você sabe por que o governo criou a aposentadoria? Porque ele disse para a gente que nós não éramos capazes de guardar e manter o nosso dinheiro. A gente acreditou nisso ao longo dos últimos 100 anos, de que realmente, olha, eu não sou bom para lidar com o dinheiro, então é melhor eu pagar o INSS porque ele cuida melhor do que eu. Então a gente comprou essa história de que os outros cuidam do que é nosso melhor do que a gente. Só que se continuar do jeito que está, eles estão provando que nem a gente, nem eles souberam cuidar. Porque eles não sabem. Eles não sabem. Então tá na tua mão pegar isso e você fazer isso e mostrar que eles estão errados. E aqui tem vários gatilhos mentais e crenças limitantes das pessoas. Aquela galera que junta 10 mil reais, pega o dinheiro e vai viajar. Aquela galera que consegue juntar 5 mil reais, gasta em roupa. Aquela galera que consegue juntar 5 mil reais, dá entrada num carro. Aquela galera que consegue juntar os primeiros 100 mil reais, vai lá e compra um apartamento, porque todo mundo tem apartamento. Imagina morar de aluguel. E aqui não querem demonizar e falar, não, você não deve ter casa própria, você não deve ter carro, você não deve sair, você não deve viajar, você não deve comprar. Mas a única pessoa que consegue cuidar do meu futuro tá aqui. Sou eu. Então, se você escolher um presente muito fácil, você vai ter um futuro muito difícil. Se você optar por um presente um pouco mais difícil, você vai ter um futuro muito melhor. É alarmante no sentido de a gente não tem solução para isso. Não tem reforma da Previdência que ajude nisso. Não tem interseção de políticos de fora ou economias de fora para ajudar a gente. Não tem sistema financeiro que aguente segurar essa situação. Não tem entidade, universo, cosmos, o que você acreditar que vai te socorrer. Então, tá piorando num nível que não tem para onde você ir. E se você não fizer alguma coisa agora, você vai virar estatística. Então, olha só, eu tô te provando aqui por A mais B que não tem mais desculpa. Ah, mas eu não tenho R$ 1.000. Você tem 500? Não tenho. Você tem 300? Não tenho. Você tem 200? Não tenho. Você tem 100? Não tenho. Você tem 50? Ah, não tenho. Meu amor, se você não tem R$ 50 para investir, isso tem uma coisa muito errada na sua vida. Tem alguma coisa de muito errado acontecendo aqui. Com R$ 50 você não come nem um Mac. Com R$ 100 você nem compra uma calça. Tô falando calça boa, tá? Não tô falando calça daquelas ruins lá que você grita com ela, se desfaz. Tô falando calça. Com R$ 200, você mal e mal consegue pagar ali uma conta de água, uma conta de luz. Mas você imagina conseguir juntar durante 30 anos R$ 200, ter mais de 470 mil reais guardados? E às vezes a pessoa fala assim, ai, é porque investimento me dá uma dor de cabeça, nossa, vê esse monte de número. Fica contando desculpinha para você mesma. Fica esperando a sua empresa melhorar, seu chefe te promover, seu marido aparecer com um negócio da China. Fica esperando. Você vai ficar realmente esperando.
Você vai secar ali onde você está esperando. E assim, parece grosseiro, parece ruim, parece tudo assim apocalíptico, mas aí que tá. Hoje você tem alternativa. Ah, mas eu já tenho 40 anos. Ah, mas eu já tenho 50 anos. Ah, eu tenho um monte de conta para pagar. Tá, mas você tá vendo o cenário agora, você vai ficar sentado e não vai fazer nada? Quem é minha aluna que sabe, né? Eu vivo falando, faça renda extra, organize seu financeiro, invista. Não tem segredo, gente. Às vezes a gente assiste uma palestra, um workshop, compra um curso, esperando que a pessoa ela traga assim a grande sacada, a grande virada de chave, como se você fosse uma tramela de porta, né? Que vai colocar uma chave, vai virar e você vai mudar a sua vida. Não tem isso, tem ação. E parece tão difícil assim. Por exemplo, todo mundo que está aqui, sem exceção, todo mundo que está aqui já me ouviu falando de investimento alguma vez. Não tem ninguém que possa falar. Nunca ouvi você falando disso. Todo mundo sabe. Todo mundo já ouviu. Todo mundo já fez curso comigo. Então, assim, ou melhora agora, ou vai piorar muito. Muito mesmo. Então, mas eu já tô tão cansado. É, meu amor, mas você vai ter que fazer cansada, depois do seu horário, quando o filho estiver dormindo. Ali, enquanto você tá botando roupa para bater, tá fazendo almoço, você vai ter que estudar seu investimento. Você vai ter que encontrar uma alternativa diferente, porque quanto mais eu tirar essas amarras da economia de cima de mim, mais segurança eu vou criar. Porque você pode olhar para várias coisas da sua vida, a única pessoa que vai te trazer segurança é você. Então, assim, é alerta? É ruim? Mas pode ser muito pior se você não fizer nada. O que você vai colocar na sua carteira para previdência? Aplicações que a gente já conhece. Tesouro IPCA, né, para proteger o seu dinheiro da desvalorização, da inflação. Fundos imobiliários, todo mundo aqui sabe que tem fundo imobiliário de R$ 10, de R$ 15, de R$ 20. Ações com dividendos, então careca também de saber, né, porque eu falo o tempo todo das mesmas empresas, das mesmas ações. Previdência privada, eu tenho que fazer um adendo. Previdência privada, além de ser uma aplicação que não é tão barata, você vai estar comprando a mesma coisa que você comprou nos outros anteriores. Então eu trouxe a Previdência, porque sempre tem alguém que fala, e a Previdência? A Previdência é comprar mais do mesmo. O problema é que você compra mais do mesmo, deixando para que uma outra pessoa cuide e administre o seu dinheiro. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque pode ser que essa pessoa cobre em cima da sua rentabilidade. Ainda tem essa. Ainda tem a galera, tem os bancos que vão cobrar em cima da sua previdência. Então, eu particularmente gosto muito de Tesouro IPCA, Tesouro, na verdade, né, porque é uma aplicação segura, fundo imobiliário, ações, porque eu estou pensando em longo prazo. Então, antes que alguém vire para mim e fale assim: Bruno, mas como é que eu vou comprar tudo isso? É muito caro. Calma, eu vou te mostrar a carteira previdenciária. Então, seu plano previdenciário personalizado. Definir objetivos. Idade, aposentadoria e renda desejada. Então, quantos anos você tem hoje? Com quantos anos você quer se aposentar? E aí eu quero fazer alguns adendos. Aposentar não significa que você vai parar de trabalhar, mas você pode reduzir sua carga de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho 33 anos e quero diminuir o meu trabalho com 50. Então, faltam 17 anos, 16 e meio. Faltam 16 anos e meio. Então, da minha idade para quando eu quero me aposentar, faltam 16 anos e meio. Você precisa saber com quantos anos você quer se aposentar. Se você não tiver essa informação, não está adiantando de nada. Quase falei em outra língua. Não está adiantando de nada. Com quantos anos você quer se aposentar? Certo? Pensa aí. Com quantos anos você quer se aposentar? Segundo, calcular necessidades. Quanto investir mensalmente para alcançar a sua meta? Aqui vai depender muito de como está a sua situação financeira hoje e como você vai se organizar no futuro. Então, eu mostrei ali, você pode começar com R$ 50 por um período de tempo. Então, tá endividada, tá com muita parcela de cartão para pagar, tá ganhando menos, tá sem trabalhar, começa guardando R$ 50. O cenário mudou, aumenta para 100. A vida melhorou um pouquinho mais, aumenta para 200. Tá? Não significa que você começou com 50 que você vai morrer com 50. Você pode ir ajustando com o passar do tempo. Então, pensa, hoje,
Se você guardar R$ 50 todos os meses, quanto você vai ter lá na frente? Tá? Com a rentabilidade. Certo? Bruno, não sei calcular isso. Calma, eu vou te ensinar a calcular. Daqui a pouco eu vou ensinar. Escolher investimentos, combinação adequada ao seu perfil e objetivos. Tem gente que gosta de bolsa, tem gente que não gosta, tudo bem. Mas você precisa saber sobre algum tipo de investimento específico. Tá? Você precisa entender sobre algum tipo de aplicação. Revisar anualmente. Esse revisar anualmente tem uma pegadinha. Anualmente é quando está tudo bem. Mas como a gente não está tudo bem há muito tempo, eu recomendo que você olhe seus investimentos a cada uns 3 meses. Tá? Senta aí com sua planilha, com seus investimentos, olha o que você tem, olha o que você não tem, para que serve cada coisa. Então, a cada 3 meses, senta e olha. Como eu sou extremamente Caxias e gosto de saber que eu estou garantindo o meu futuro, eu olho os meus investimentos todo mês. Igual pagar conta. Paga todo mês, investimento é a mesma coisa. Todo mês eu estou olhando, vendo quanto está rendendo, o que está caindo na conta, quanto que eu já estou juntando, como que eu posso fazer para melhorar, o que dá para mim investir um pouco mais. Então tenha certeza, você jamais vai se arrepender de investir. O dinheiro é seu, tá lá na tua conta. Não quer mais? Deu a louca, vai viver nos canyons, por exemplo, vai virar nômade, vai vender tudo, tá lá o dinheiro. Não, quer uma aposentadoria tranquila, quer viver com o marido, com os netos, com os filhos, não quer mais saber de nada disso, vai lá e vende. Tá lá. Depender da Previdência é outra história. Não vai ter isso. Você não vai poder chegar lá no caixa da Previdência Social e falar assim, olha, eu sei que eu acumulei 1,5 milhão aí durante a minha vida, me dá o meu dinheiro que eu vou ir viajar. Eles vão chamar a ambulância para você, o manicômio, porque eles vão achar que você está louca. Então, assim, não adianta. Tá? Então, faça revisões periódicas. E quando eu falo revisão periódica, aqui não é só sobre investimento. Olha para o seu custo de vida também. Não adianta nada você guardar muito dinheiro e não fazer nem cosquinha porque você tem um custo de vida muito alto. Então, olhe para aquilo que é extremamente necessário para que você saiba aí no futuro quanto você vai precisar ter, certo? E aqui, liberdade financeira é uma escolha. Conhecimento, entender como funciona o sistema previdenciário. Então, gente, estuda sistema previdenciário. Tá? Essa aqui é uma aula bem por cima para falar sobre o sistema previdenciário. Tem muito mais coisas para aprofundar. Planejamento, criar seu plano personalizado de aposentadoria. Quem manda é você. Ah, eu quero guardar R$ 100 todo mês lá na minha caixinha do Nubank. Ah, eu quero guardar R$ 50 todo mês em Tesouro IPCA, ações e fundos imobiliários. Guarda. Ah, eu quero deixar R$ 100 na minha conta todo mês. Não faz isso, você vai perder dinheiro. Ah, eu quero pegar R$ 50 e mandar mensagem para mim pedir ajuda. Pede. Mas pode fazer eu esperar. Aliás, você esperar porque eu posso estar em atendimento. Acho que todo mundo aqui sabe que quando manda mensagem para mim, eu respondo. Né? Independente da aluna estar fazendo atendimento ou não. Isso para mim é indiferente. Mande. Pergunte. Disciplina. Ah, isso aqui. Isso aqui eu acho que é a parte mais difícil. Manter investimentos regulares por anos. É muito difícil quando você investe durante muito tempo, você não consegue ver aquele negócio acontecendo. Né? Você não consegue ver a evolução disso. Mas eu vou te mostrar isso também. Tá? Então você tem que ter paciência. Você quer uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Até os 18 anos você teve a amostra grátis do que é a vida. A partir dos 18, bota uma bola de ferro no teu pé. Para você conseguir a liberdade é muito difícil. Todo mundo sabe disso, né? Principalmente quem é mãe, esposa, né? Sabe tudo isso. É muito, acho que todos vocês. Ou é mãe ou é esposa, às vezes é os dois. Sabe disso? É uma bola de ferro no pé até conseguir isso. Então, adquirir a sua liberdade de novo custa caro. Como qualquer objetivo na sua vida que tem valor, custa caro, tá? Liberdade. Escolher quando e como parar de trabalhar. Eu acho que de tudo que eu falei aqui, essa é a parte mais empolgante. Você saber que eu vou escolher quando eu vou parar de trabalhar. E você ter no seu dia a dia o seu financeiro para você olhar e falar assim, eu estou mais perto ou estou mais longe? Apesar de ter muitas pessoas ao seu redor, essa parece ser uma caminhada solitária, mas não precisa ser. Não precisa ser.
desde que as pessoas que estão ao seu redor comecem a entender isso. E sim, você tem responsabilidade de falar para as pessoas. Ah, Bruno, mas já falei para a pessoa 5, 10 vezes, ela não quer nada com nada. Aí, ok. Ela que faz da vida dela, mas se você tiver a oportunidade de espalhar isso para outras pessoas, espalha, tá? Porque quanto menos pessoas dependendo da previdência social no futuro, melhor. Porque não vai ser igual lá na década de 90, início dos anos 2000, que não tinha açúcar na sua casa, você pegava uma canequinha, ia lá no vizinho, pedia e te dava. Não vai ser isso. A gente vai ver as pessoas pedindo coisas muito mais básicas, não tendo arroz e feijão dentro de casa para comer, não tendo vestuário, não tendo sapato. As pessoas não tendo medicação. Já não tem, né? Mas imagina, você vê isso e você saber que hoje você pode falar para as pessoas isso, então você também tem missão. Todos nós temos alguma missão. Então você também tem que falar para as pessoas. Ah, mas falando não quer, mas vai ter outro que vai querer ouvir. Tá? Então passa isso adiante. Aposentadoria e liberdade. Ou você constrói a sua, ou dependerá de um sistema falido. Já está falido. Né? Isso não é futuro. Já está falido. Então, se vocês se recordar, tá pequenininho aqui, mas vocês vão encontrar. Se vocês entrarem lá no Instagram da Equilibre-se, vocês vão ver que tem o link, né, o link da bio, onde tem vários materiais. Dentro desses materiais, vai ter um específico que é investimentos para iniciantes. Introdução aos investimentos, guia completo para iniciantes. Lá tem 3 carteiras de investimentos que eu trouxe há um tempo atrás. Vale a mesma carteira. Tem carteira de R$ 50, tem carteira de R$ 100 e tem carteira de R$ 200. Eu falo exatamente em cada carteira quanto que você deve colocar em cada coisa. Então, mais mastigado do que isso é só se eu te der o dinheiro. E não vai estar tendo. Não vai ser assim que vai funcionar. A não ser que você seja do reunião de investidoras, tenha um primeiro lugar e ganhe um prêmio. Aí você vai ter dinheiro. Do contrário, você vai ter que fazer dinheiro para investir. Mas são R$ 50, são R$ 100, R$ 200. Qual é o preço para a sua liberdade? Então, assim, não é difícil. Não é impossível. Mas tem que ter comprometimento. Não é fácil, no sentido de disciplina. Você vai ter que se esforçar mais. Mas a gente está falando sobre você, não está falando sobre os outros, então você vai ter que fazer isso. Então, lá no link da bio da Equilibre-se, vai ter o material. Você pode baixar esse material, ele é gratuito, ele já está lá um tempinho. Pode baixar lá que tem as carteiras. O que pode acontecer? O preço das aplicações tem mudado um pouco, né? Porque eles oscilam todo dia. Tem ações, fundos imobiliários, CDB, vai ter tesouro direto, tem um monte de aplicação lá. Fora que o material é bem longo. Então eu falo ali por que você deve investir, sobre aposentadoria, sobre reaplicar rendimentos. O material está muito completo. Muito, muito, muito completo. Tá bom? Então vocês podem pegar lá. Para quem tem dúvida de como calcular a rentabilidade da aplicação, né, ou calcular quanto vai ter no futuro, eu vou mostrar um cálculo aqui para vocês que parece muito complicado, mas não é, tá? Quero apresentar para quem não conhece a HP12C, ou a calculadora financeira. Prestem bastante atenção. Essa calculadora não é igual às demais calculadoras que nós usamos aí no celular do dia a dia. Então, ela tem algumas informações aqui, tá vendo? Essas informações aqui em cima. Essas são as informações que nós precisamos para calcular o nosso retorno futuro de aplicações. E essa é a parte da aula que eu vou escrever, tá? Então, eu vou trazer vocês aqui para a lousa, em branco, e vou ensinar vocês a usarem calculadora financeira. Gente, eu demorei 5 anos de faculdade para aprender a usar esse negócio. Valorizem o professor. Gratidões. Parece difícil, mas não é. Tá? É que naquela época eu acho que eu era meio tapado também, né? Porque todo mundo tá começando na faculdade às vezes meio tapado, então pode ser que tenha sido isso. Mas não é difícil, tá? Vou mostrar para vocês como vocês calculam para saber quanto vocês vão ter no futuro, certo? Então vamos lá. A calculadora HP12C, ela precisa de algumas informações para fazer cálculo de rentabilidade. Então, cálculo. Bruno, você vai passar isso para mim? Se você me mandar o WhatsApp pedir, sim. Cálculo de rentabilidade de rentabilidade futura.
Então, o que nós precisamos para fazer o cálculo na HP12C? Ela vai ter teclas que significam coisas diferentes. Então, vamos lá. Para você fazer o cálculo na HP12C, você vai precisar de uma combinação de cálculos, que é o seguinte. Primeiro, você vai ter as teclas CHS, PV, que significa valor presente, ou seja, quanto estou investindo agora. Depois você vai precisar das teclas CHS, PMT, que é parcelas ou investimento mensal. Quanto vou investir todo mês? Depois você vai precisar do prazo. E o prazo aqui, ele é a letra N de navio. Navio igual a prazo, certo? O tempo que seu dinheiro vai ficar aplicado. Você também vai precisar da letra I. A letra I aqui significa taxa ou rentabilidade. Rentabilidade. E a tecla FV significa valor futuro. Quanto vou ter no futuro? Rentabilidade. Deixa eu corrigir aqui. Rentabilidade. Deixa eu só ver o tamanho que está. Ah, vou aumentar isso aqui para vocês, estou achando que isso está muito pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Eita, que beleza. Então, olha só. Vamos imaginar o seguinte. Você vai investir todo mês, vou colocar um número quebrado, tá? R$ 150. Então, o cálculo vai ser o seguinte. Cálculo de R$ 150 por mês. Então, a combinação vai ser isso. 150 mais SHS-PV. Depois, isso para falar o valor que você está investindo agora. Depois a gente vai colocar 150 mais CHS-PMT. Para falar para a calculadora que esse é o valor que a gente vai investir todo mês. Depois, a gente vai falar para a calculadora por quanto tempo a gente vai deixar esse dinheiro investido. E aqui tem uma regrinha. Se você está colocando uma taxa mensal, você vai ter que colocar a quantidade de tempo em meses. Se você está colocando uma taxa anual, você vai ter que colocar meses em anos. Para ficar mais simples aqui para vocês, eu vou transformar tudo que é anos em meses. Então, imagina que você vai deixar esse dinheiro investido não por 30 anos, mas por 20 anos. Então, 20 anos igual a 240 meses. Você vai fazer 20 vezes 12. 20 anos vezes 12 meses, 240. 240 mais a letra N de navio para o prazo. E aí, se você colocou meses, você também vai colocar taxa em mês. Então, digamos que você encontra uma aplicação que paga 12% ao ano. Então, 12% dividido por 12 meses vai dar 1% ao mês. Certo? Então, vamos colocar aqui que a gente vai conseguir 1% mais I, que é a nossa taxa. E por último, a informação que eu não tenho, né, que é o FV, que eu não sei. E eu vou colocar essas informações exatamente assim na calculadora. Todo mundo pegou aqui o cal? Coloca um joinha para mim entender que vocês entenderam. Se vocês não dormiram, pelo amor de Deus. Muito bem, muito bem. Agora vamos fazer o cálculo. Vamos vir para a calculadora. Ah, informação importante. Se você errar o cálculo nesta linda calculadora, você tem que zerar e começar de novo. Para você zerar a calculadora, você vai colocar as teclas FCLX. F mais CLX. Igual para limpar a calculadora. Tá? Então, se você errar alguma coisa no cálculo, você vai colocar as teclas FCLX. Elas estão aqui, ó. F mais CLX. Como assim, Bruno? Eu coloco a letra F, o botão mais e CLX?
Não, você vai colocar F e série X. Aí ele zera a calculadora para você, tá? Então você vai apertar F, série X. Ele zera a calculadora. Ó, se eu escrever qualquer coisa aqui, eu posso vir aqui, ó, F, série X. F, série X. Aí ele vai zerar a calculadora pra gente, tá? Então, a gente vai fazer o cálculo exatamente igual está aqui. Então, vamos lá. Primeiro, 150 CHS PV. 150 CHS PV, para deixar o número negativo. Bruno, por que, que o número está ficando negativo? Porque a calculadora está entendendo que agora está saindo do seu bolso 150. E como está saindo dinheiro, está ficando negativo. Tá? Então, está saindo. Coloquei o 150 CHS PV. Agora, eu vou colocar por cima disso 150 CHS PMT. Para a calculadora entender que está saindo do meu bolso todo mês R$ 150. Certo? Coloquei o número por cima. No começo parece que vai dar tudo errado, mas vai dar tudo certo no final. Depois, o que, que a fórmula pede aqui para gente? Coloquei o 150 CHSPV, coloquei o 150 CHSPMT, agora eu vou colocar o prazo, 240N. Então, voltando para cá, vou colocar 240N. Pronto, coloquei o prazo. O que, que eu preciso colocar agora? Minha taxa de retorno, 1I, I de igreja. Tá? Então, volto lá. 1I. Repara que todas as teclas que a gente está usando estão aqui em cima, tá? Então, coloquei 1I. E agora, o que, que falta? FV, que é a informação que eu não tenho, que é o valor futuro. Bruno, mas valor futuro é VF, é porque as teclas estão em inglês. O PV é Present Value, ou valor presente. O FV é Future Value, ou valor futuro. Então, como essa é uma calculadora americana, está em inglês. Então, FV é Future Value, ou valor futuro. Certo? Então, só vou voltar aqui e agora só vou apertar a tecla FV. Então, se você investir R$ 150 durante 20 anos ou 240 meses, você vai ter algo em torno de R$ 146.754,42. Então, vou trazer esse valor para cá. Então, eu posso apagar e colocar exatamente o valor. 146.754,42. Tá? Então, se você investir R$ 150 durante 20 anos, você vai ter algo em torno aí de R$ 146.000. Tá bom, Bruno. Mas esse daqui é o valor que eu vou ter acumulado nos meus investimentos, né? Então, eu vou ter esse valor acumulado. Como eu sei o dinheiro que vai cair na minha conta? Geralmente, nos investimentos, a gente fala que você consegue de renda passiva, que é o que vai cair na sua conta, ao menos 1% do seu patrimônio, quase escrevi em espanhol, patrimônio acumulado. Ou seja, se você investiu durante 20 anos e acumulou 146 mil, 1% é algo em torno de R$ 1.467,54. Esse será a média do valor que cairá, ou você resgatará, cairá na sua conta. E aí, tem um ponto. Isso aqui vai dar para viver no futuro? Você vai conseguir viver com esse valor? Se você disser que sim, ok. Deixa eu só mudar aqui.
tá? Então, se você tiver esse valor no futuro, vai dar para você viver com isso? Se não dá, a gente vai ter que mudar aqui algumas informações. Eu posso mudar o tempo, eu posso mudar o valor do investimento e eu posso mudar a rentabilidade. Então, eu quero mostrar para vocês agora mudando as informações. Então, vamos trocar isso aqui. O que a gente vai mudar? Vamos mudar, primeiro, o tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ao invés de 20 anos, eu vou colocar 30 anos. Então, se 20 anos são 240 meses, 30 anos são 360. Então, vou trocar aqui a quantidade de anos. 360. Então, automaticamente, isso aqui também vai mudar no final. Tá? Vou deixar tudo branquinho aqui de novo. Tirar esse negrito. E vou tirar aqui porque eu não tenho ainda esse FV. Vou colocar de novo aqui, porque eu não sei. Vou fazer o mesmo cálculo, só que agora eu vou trocar a quantidade de anos. Então, eu vou vir aqui. Lembra que apagar a calculadora, conforme eu coloquei aqui na instrução, é as teclas F, C, L, X. Então, você vai vir aqui de novo. F, C, L, X. Zerou a calculadora. Limpou. Certo? Vamos colocar as informações de novo. Como é que estão as informações lá? 150 CHS PV, depois 150 CHS PMT, depois 360 N, porque eu aumentei 10 anos no prazo, a taxa 1% I. Vamos ver quanto é que vai dar de diferença aí, 10 anos. Então vamos lá. 150 CHS PV. Depois 150 CHS PMT. Agora o prazo, que a gente aumentou 10 anos. 360 N e a taxa de 1% I. Agora a gente pode apertar FV. Agora você tem 529.637,7. Então a gente vai passar esse número para cá. 529 mil. Vai vir aqui, vai mudar. 529.637 e 0,7. 1% de renda passiva mensal vai ser 5.296,37. A aposentadoria mensal. Melhorou, né? Antes você ia receber 1.500, mais ou menos. Agora você vai receber 5.296, já melhorou um pouquinho. Mas é porque a gente aumentou o prazo, certo? Mas e se eu também aumentasse o valor do investimento? E se ao invés de eu investir R$ 150, eu investisse R$ 200 por esse prazo? Como que ficaria? Então, vamos colocar isso aqui também. Deixa eu só trocar aqui a corzinha, porque o professor de vocês é metódico, gosta de colorir as coisas. Parece uma criança que não teve livro de colorir. Tá aqui. Vamos fazer a mesma coisa, mas vamos mudar agora o valor do investimento mensal. Então, agora a gente vai colocar aqui, ó, R$ 200. R$ 200. Será que faz muita diferença R$ 200 durante 30 anos? 200. Aqui também, ó, 200. Aqui eu vou manter a quantidade de anos e vou manter a taxa de retorno, porque é a taxa média do mercado financeiro, tá? Isso daqui não está saindo da minha cabeça. Qualquer aplicação hoje você vai conseguir esse retorno. Pronto. Vamos apagar isso daqui e vou colocar a interrogação, porque a gente também não tem. Agora vamos colocar essas informações lá na calculadora. A gente volta. Façam suas apostas, anotem no papel quanto vocês acham que R$ 50 a mais durante 30 anos vai trazer de retorno. Vamos lá. F, CLX para limpar. F, CLX. Agora sim, R$ 200. CHS PV, para a calculadora entender que está saindo da sua conta agora R$ 200.
Depois, 200 CHS PMT, para entender que vai sair R$ 200 todo mês da sua conta. 360. Opa, errei. Errei o cálculo todo. Zero. F CLX. F CLX. Começa de novo. 200 CHS PV. 200 CHS PMT. Agora, com muito cuidado, vamos colocar o prazo. 360 N de navio. A taxa de 1%. 1. E agora vem, agora que são elas. Quanto que R$ 50 a mais produziu ao longo desses 30 anos? Por último, FV. 706.182,75. Então a gente vai trazer esse número para cá. 7, quanto que foi? 706, 182 e 75 centavos. 1% desse valor, que seria a sua aposentadoria, vai dar 7.061,82. Essa aqui vai ser a sua aposentadoria. Tá? A aposentadoria. Bruno, tá, mas e numa aplicação na prática? Será que isso vai dar certo mesmo? Será que. Aqui a gente está vendo um exercício, mas será que lá, quando eu for escolher uma aplicação, eu vou conseguir isso? Bom, regrinha aqui para você. Procure sempre aplicações que te pagam mais de 1% ao mês. Vou te mostrar dentro do Tesouro Direto, que é a aplicação mais segura do Brasil, que tem aplicações que te pagam mais de 1% hoje. Então vamos vir aqui no Tesouro. Você vai digitar Tesouro Direto no Google. Deixa eu voltar aqui para mostrar do zero para vocês. Vai vir aqui no Google, vai digitar Tesouro Direto. Clica aqui, entra no site. Vai vir aqui, ó, títulos e taxas. Títulos e taxas. Tipos de tesouro, preços e taxas. Deixa eu pegar uma aplicação que vai te proteger da inflação ao longo dos anos. Achei. Aqui, ó, eu tenho uma aplicação chamada Tesouro IPCA 2050, que paga IPCA mais 7,14, custa R$ 7,95 cada pedacinho, bem menos, né, do que a gente estava falando, que é menos de R$ 10, e vence lá em 2050. Não é 30 anos, mas é 25. Ele paga IPCA mais 7,14. E aí você vai falar, e? Aí você vai ter que fazer uma outra pesquisa, senhora. Você vai ter que pesquisar o IPCA, que não tem ali. Então você vai colocar IPCA, IBGE. Você vai procurar aqui, ó, inflação, que é o IPCA, né? O nome da inflação é IPCA. Vai clicar aqui nessa página. Deixa ele carregar aqui pra gente. Peraí que tá carregando. Deixa eu ver se ele vai para esse daqui. Porque se não for, eu vou abrir outro. Deixa ele carregar, que ele tá pensando. E tem uma informação que é muito importante para a gente. Então, deixa eu voltar aqui para o Tesouro, para mim fechar a tela e abrir de novo lá. Ó, o site do IPCA não está abrindo, mas eu vou trazer para vocês o que eu sei que é 5,48, tá? Eu ia mostrar para vocês na prática o 5,48, mas
quanto o IPCA acumulado está hoje. Então, você pode perguntar para o Google. Então, vamos pensar o seguinte. Tesouro, IPCA 2050. Ele está pagando para a gente hoje IPCA mais 7 ponto, quanto? 7,14. O IPCA hoje está em cerca de 5,48. Esse indicador está 5,48. Então, a gente vai fazer 5,48 mais 7,14. Então, vamos fazer aqui na própria calculadora. 0, 5,48. Para somar, você vai dar Enter. 7,14 mais 12,62. 12,62. 12,62. Certo? 12,62. Aí a gente faz 12,62 dividido por 12 meses, né? Para encontrar a taxa mensal. 12,62 dividido por 12 igual 1,05. Mas vamos imaginar que esse tesouro ele fosse até 2055, tá? Para a gente poder fazer um cálculo de comparação. Quanto que você teria acumulado só por causa dessa diferença aqui a mais, ó, de 0,5%? Aqui no outro, 1% durante 30 anos deu 706 mil. E se eu encontrar uma aplicação que me paga 0,5 a mais, né, que é aqui o Tesouro IPCA? Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos copiar essas informações, essas aqui, vamos passar para cá e vamos mudar a taxa agora, ó. Então não vai ser mais 1, vai ser 1,052. Deixa eu colocar essas informações exatamente assim. Será que dá muita diferença? Só esse percentual? Vamos descobrir na calculadora. Então vamos voltar aqui. FCLX para zerar. Vamos colocar as informações. R$ 200, CHSPV, para sair o dinheiro agora da conta. R$ 200, CHSPMT, para ela entender que está saindo todo mês a sua conta. 360 N de navio para meses. E agora a gente vai colocar a taxa do tesouro. 1,052i. Essa é a taxa do governo. FV. 812 mil. Então, vamos colocar aqui. 812 mil. 231,58. 231,58. 1% desse valor em forma de aposentadoria vai dar 8.122,31, que é 1% do valor todo que você vai ter acumulado. Então, esse vai ser nosso valor de aposentadoria através do próprio Tesouro. Então, olha a diferença. Olha a diferença. 1% trouxe para você 706 mil. 1,05 a mais trouxe 812 mil. Mais de 100 mil reais de valorização. O que vai fazer a sua aposentadoria passar para 8.122. Nossa, Bruno, como isso é possível? Juros compostos. A mágica dos juros compostos. Então, ele está mostrando para a gente que se você comprar uma aplicação do Tesouro IPCA 2050, no caso, você vai ter ali um valor bem mais alto. Certo? Então, isso é para mostrar para vocês que sim, os juros compostos fazem muita diferença. Tá? Isso porque eu estou sendo conservador, eu estou pegando Tesouro Nacional, que é a aplicação mais segura do Brasil, que paga o menor rendimento, mas tem aplicação que paga 13%, 14%, 15% ao ano. Se você consegue comprar essas aplicações, e eu estou colocando com R$ 200, mas e se você colocasse os R$ 1.000? Então, vamos ver. Quanto seria R$ 1.000 durante 30 anos? Então, vamos lá. R$ 1.000, CHSPV, R$ 1.000, CHSPMT, 360 meses, N. A taxa do governo,
1,052 e FV. 4.061.157,90. 4 milhões, 1% desse valor vai ser uma aposentadoria de R$ 40.611. Imagina você, guardando R$ 1.000, investindo R$ 1.000 todo mês durante 30 anos, você vai ter mais de 4 milhões de reais. Isso com uma aplicação conservadora. Mas como eu disse, Bruno, eu não tenho R$ 1.000. Começa com 50. Mas como eu disse, é melhor você começar com R$ 50, começar hoje e se livrar desse cenário tenebroso que a gente está vendo agora, do que você esperar juntar dinheiro, liquidar as dívidas, fazer mais dinheiro para investir. Porque eu não sei se você reparou, mas o fator tempo faz muita diferença aqui. Muita diferença. Quer ver? 30 anos trouxe 4 milhões. Mas se eu tivesse investido esse... eu vou deixar para investir só lá no futuro. Imagina, eu vou curtir a vida agora, lá eu invisto. Se você investisse R$ 1.000 por 10 anos, então R$ 1.000 CHSPV, R$ 1.000 CHSPMT. 10 anos são 120 meses. 120 N. Aí você consegue encontrar essa... Peraí que eu vou zerar aqui que deu erro. Deixa eu zerar aqui. R$ 1.000 CHSPV, R$ 1.000 CHSPMT. 120 N. E se você tivesse achado essa taxa maravilhosa do governo de 1,052? 1,052. E FV. Durante 10 anos você teria acumulado R$ 242 mil. Isso dá de renda 2.421. 10 anos, 242 mil. 30 anos, 4 milhões. E o meio do caminho, 20 anos. FCLX. FCLX. R$ 1.000 CHSPV. R$ 1.000 CHSPMT. 20 anos são 240 meses. Então, 240 N de navio. A taxa do governo, 1,052. E FV. 1.088. Isso daqui vai te dar R$ 10.888 de aposentadoria. Então, em 10 anos, 242, você vai ter quase R$ 2.500 de aposentadoria. 20 anos, 1.088. Você vai ter pouco mais de R$ 10 mil de aposentadoria. 30 anos, você vai ter 4 milhões, mais de R$ 40 mil de renda mensal. 10 anos te dá 2,5, 20 anos te dá 10, 30 anos te dá 40. Ou seja, o prazo faz diferença sim, porque dinheiro faz dinheiro. Bruno, hoje eu posso começar com 50, depois aumentar para 100, para 200? Pode. O interessante é que você faça isso. Organize seu financeiro no dia a dia, invista um pouco melhor. Estude, continue investindo. Caiu dinheiro na conta, reinveste. Caiu dinheiro na conta, reinveste. Quem decide quanto vai receber no futuro é você. Então, assim, parece uma coisa, mas é muito fácil. Não, não é fácil. Como eu disse, disciplina. Disciplina é o mais difícil de tudo. Disciplina para investir, disciplina para estudar, disciplina para fazer mais dinheiro, mas vocês estão vendo. É isso, ou, como eu disse na apresentação, você depender de um governo falido, depender de uma previdência que não vai te pagar, é você se tornar essa pessoa da foto. Esse senhor. Então, assim, você percebe no semblante das pessoas quem está feliz e quem não está com a situação atual. Imagina você ter que ficar fazendo isso várias e várias e várias vezes na sua vida, né? Vários formulários, várias coisas para declarar que você tem direito a alguma coisa e mesmo assim chegar lá na hora H você não ter nada e você se tornar estatística. Você escolhe o seu difícil, né? Então, para finalizar a aula de hoje,
me mandem mensagem no WhatsApp ou no direct do Instagram pedindo este material. Vou passar o material para vocês, tanto essa apresentação como o cálculo que eu enviei para vocês, tá bom? Então me peçam que eu vou mandar para vocês e eu vou subir esse vídeo aqui da gravação de hoje para dentro de um drive. Vocês podem me pedir que eu passe o link da aula para vocês assistirem também, tá? Ou eu vou colocar lá no YouTube privado, vou passar para vocês assistirem no particular, tá bom? Certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que, além de alarmante, essa aula tenha ajudado vocês a entender melhor todo o cenário da Previdência. Espalhem isso para outras pessoas e organizem-se, porque muito em breve a gente tem mais um aulão, tá? E vai ser mais rápido do que vocês imaginam. Então se preparem porque tem outro chegando por aí, tá? Beijo de luz para vocês mais uma vez, se cuidem, bom final de semana e até uma próxima aula. Tchau, tchau.